A paz a todos, que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, amém. Amados, bem-vindos ao Ministério das Cartas para Deus. Hoje o título da carta é A Oração do Incrédulo. E a palavra do Senhor que me dá base, que me sustenta para falar sobre isso, me dá a direção para falar sobre isso, está no livro de Jó, no capítulo 40, a partir do versículo 7. A palavra do Senhor que vai nos dizer assim: Cinja os lombos como um homem, pois eu lhe farei perguntas, e você me responderá. Será que você está querendo anular a minha justiça? Ou me condenará para se justificar? Você tem um braço tão forte como o braço de Deus? Você pode trovejar com a voz como ele troveja? Adorne-se então de excelência e grandeza, e vista-se de majestade e glória. Derrame as torrentes da tua ira. Olhe para os orgulhosos e humilhe-os. Sim, olhe para eles e humilhe-os. Esmague os ímpios no lugar onde estiverem. Cubra-os todos no pó. Prendam todos eles no sepulcro. E então eu confessarei a seu respeito que a minha mão direita lhe dá vitória. Só até aqui, amados. Aqui no livro de Jó, esta palavra é de Deus, que vem falar com ele. Nós conhecemos bem a história de Jó. Ele foi um homem temente a Deus, fiel a Deus, e Deus se orgulhava disso. E o inimigo queria provar para Deus que se Deus tirasse tudo de Jó, Jó o abandonaria ou amaldiçoaria. E ele desafiou a Deus. E Deus permitiu que o inimigo tirasse tudo de Jó, menos a sua vida. E ele perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu sua saúde. Estava aqui nesse capítulo 40, já bem debilitado, mas em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. Ele foi atacado pelos seus amigos. Houveram 4 amigos que ali estavam do lado dele, mas todo o tempo questionando. Você caiu em desgraça, alguma coisa você deve ter feito de errado. Algum pecado você cometeu. Confesse os seus pecados a Deus, peça perdão. A mulher de Jó dizendo: por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? E ele permaneceu firme, garantindo a todos que ele não havia pecado. A única coisa que Jó fazia era permanecer dizendo que ele não havia pecado. Que ele estava passando por tudo aquilo, mas que ele era inocente. Ele não blasfemou contra Deus. E ainda assim, a gente vê aqui 2 capítulos em que Deus exorta a Jó de uma forma muito pesada. Vamos falar aqui como homem. O quanto você é forte. Exorte então. É como se Deus estivesse dizendo: senta aqui no meu lugar, toma o meu trono. E se a gente continuar lendo aqui, são 2 capítulos de exortação. Deus vai dizer onde você estava quando eu dei ordem para que se fizesse a luz, para que houvesse terra, para que houvesse as águas. Onde você estava? Onde você estava quando eu criei todas as criaturas?
Ele não estava. Porque o próprio Jó, assim como você e eu, somos criaturas de Deus, transformadas em filhos, quando nos arrependemos e reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador. E aqui, essa palavra falou muito comigo em relação à incredulidade. Os incrédulos, aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que desanimam de Deus, porque quem são os incrédulos? Quem nunca passou por momentos em que a nossa fé baixou? Eu já passei. E nós estamos sujeitos a passar. Porque só Deus é fiel. Só Deus é fiel. O homem não é fiel. O homem oscila, o homem muda. O que é uma verdade hoje, amanhã já não é mais. A palavra de Deus é uma verdade. Mas o homem cai em incredulidade e desanima. Se nós não estivermos firmes na palavra de Deus, nós caímos. Então esta palavra, você vai falar então para aqueles que não acreditam em Deus. Não, para você e para mim também. Mesmo nós acreditamos em Deus. Passamos por momentos de incredulidade. Passamos por momentos em que dizemos, não vai acontecer. Deus não olha mais para mim. Deus se esqueceu de mim. Jó não fez isso. Ele falava dele mesmo. Ele enaltecia que ele não tinha cometido pecados. E talvez isso tenha irritado a Deus. Não porque ele não blasfemou contra Deus. Não fez como a mulher dele o aconselhou. Mas ele insistia em dizer que ele não tinha pecados. E quem de nós não tem? Qual é o homem que não tem pecados? Só Deus não tem pecados, só Jesus não tem pecados. Então eu creio que até a pessoa que mais incrédula que seja, ela deveria orar a Deus. E aqui é essa oração que Deus colocou no meu coração e eu vou ler porque foi como Deus me entregou. Todo incrédulo, ou até nós mesmos, que acreditamos em Deus, deveríamos orar dessa forma nos nossos momentos de incredulidade, nos momentos em que a nossa fé abaixa. Nós deveríamos orar assim: Senhor, eu oro para que Tu exista, porque só assim tudo que me deixa em dúvida terá explicação, pois eu não justifico a mim mesmo. Jesus justifica a si próprio. Eu não sei de onde vim e nem para onde vou. Nós sabemos agora, porque Deus nos ensinou. Mas há momentos de incredulidade. Então eu não sei de onde vim, nem para onde vou. Para que eu não me conforme em achar que vim do nada e que para lá voltarei como uma formiga, a folha de uma árvore, ou como um verme, que é citado aqui também nesse livro de Jó. Um dos amigos ali faz a comparação de que nós somos como vermes desprezíveis, pequeninos perante o Senhor, mas que ainda assim o Senhor olha por nós com um olhar de misericórdia. Por isso que você e eu estamos aqui nesta terra ainda. Se você está assistindo, ouvindo este vídeo, ainda que pequeninos, do tamanho de um grão de areia, a misericórdia do Senhor está sobre nós, sobre cada um de nós. Deus olha para cada um de nós, mas é a nossa incredulidade que nos tira do caminho, a nossa dúvida. De onde viemos? Quem somos? Onde nós estávamos quando Deus criou tudo para duvidarmos dele? Onde nós estávamos quando Deus deu a ordem que se faça a luz e a luz se fez? Se nós nos justificamos, por que não estamos sentados no trono no lugar dele? Porque nós não nos justificamos. Aqui, continuando, para que eu não seja confundido por mais de 6.000 religiões, que é o que existe aí pelo mundo, tentando me convencer,
mas que para seja o Senhor me abrindo os olhos. Não é a religião que leva ninguém para o céu. É Jesus, só Jesus nos leva para a salvação. Não é a minha nem a tua religião. Não é a placa da tua igreja nem da minha igreja. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nos tira dessa incredulidade, destas dúvidas. A palavra de Deus. Eu oro para ti, ó Deus, o Deus desconhecido de Paulo, que orou no Areópago da Grécia, para que eu possa te conhecer não só de ouvir falar, mas de ter uma experiência real contigo, como Jó relata no capítulo 42, para ter uma experiência real contigo. Paulo chegou no Areópago e era um lugar com um espaço para várias religiões, e tinha um lugar lá descrito como altar do Deus desconhecido. E Paulo disse esse aqui, ó. Esse é o Deus que eu sirvo, o Deus desconhecido. Porque quanto mais nós achamos que conhecemos a Deus, menos nós conhecemos. Nós conhecemos a Jesus, conhecemos a palavra de Deus, mas Deus nós não conhecemos. Não sabemos as intenções. Nós sabemos que Ele é bom, porque Ele próprio relatou que Ele nos amou primeiro. Amai a Deus sobre todas as coisas, porque Deus nos amou primeiro. Amai ao próximo como a ti mesmo, porque Deus nos amou primeiro. Esse Deus desconhecido para nós, que nós não entendemos o porquê passamos por situações difíceis, por angústias, por aflições. Se você tem passado por angústias, por aflições, saiba que nós não entendemos os propósitos de Deus. Mas que no meio da luta, no meio da batalha, se você estiver conectado com a palavra de Deus, é o que precisamos para sair das batalhas. E outras batalhas virão. Não é ruim passar por batalhas. É bom. Porque nas batalhas nós nos fortalecemos. Nas batalhas nós nos preparamos melhor quando vem uma outra. E virá. Porque a palavra do Senhor é bem clara. No mundo havereis angústias e aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus deixou essa declaração. Haverão angústias e aflições. Lógico que ninguém quer passar por batalhas. Ah, irmão, você está falando que é bom ter batalha? Ninguém devia passar por batalha. Mas se ninguém passasse por batalhas, ninguém crescia. Nós não crescemos espiritualmente quando nós não passamos por lutas. A luta nos fortalece. E é bíblico que passaremos. A diferença é como passaremos. Reclamando, criticando, blasfemando contra Deus, amaldiçoando a Deus, dizendo que Ele não existe, que a gente veio, sei lá do que, do Big Bang aí. E olha que eu sou da área científica, hein? Demorei muitos anos para entender isso. Andei muitos anos em incredulidade, não crendo na palavra de Deus, mas o que justifica? Eu me justifico? Eu mesmo? Você se justifica? Não. Se nós não nos justificamos, temos que nos fortalecer naquele que nos justifica, como o próprio Jesus nos ensina. Essas são as direções. E aqui, para fechar esta oração, e eu quero compartilhar aqui uma parte do capítulo 42. Deus colocou ainda no meu coração, é um louvor, né? Senhor, abra os meus olhos, dai-me a visão, pois eu preciso ver para crer. Eu quero crer em Ti, que é aquele que pode fazer este milagre. Jesus vai dizer a Tomé, quando ele quer conferir se Jesus ressuscitou de fato, e Jesus mostra as feridas lá, as chagas.
dizendo que bem-aventurado é aquele que crer sem ter visto. Aqui na oração eu termino pedindo para Deus que nos mostre algo. E Ele mostra todos os dias, como está mostrando aqui nessa palavra. Então eu não preciso ver a Deus para crer que Ele existe. Eu preciso estar atento e ver o que Ele faz. O que Ele tem feito na minha vida. O que Ele faz na vida das pessoas que o buscam. O que Ele faz na vida das pessoas à nossa volta. E o que as pessoas fazem se afastando dEle. O que eu e você fazemos quando nos afastamos de Deus. Quando deixamos a incredulidade tomar conta das nossas vidas. O que acontece? O que é melhor? Você continuar aí duvidando de Deus? Continuar aí não acreditando em Deus? E se contaminando com tudo que não vem de Deus? Trazendo perturbação para a mente? Trazendo dúvida, angústia e aflição? Olhar para Deus, olhar para a palavra de Deus, buscar em justiça e em verdade? Se alimentar desta palavra? Se encher de ensinamento? E no meio desse ensinamento, né, como diz a palavra, que a fé vem do ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Ah, mas eu estou sem fé, minha fé é pequena. A palavra do Senhor vai dizer que ainda que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente que existe, ainda assim, a tua fé poderá mover montanhas. Mas temos que buscar esta fé todos os dias. E onde? Através da palavra, da busca da palavra de Deus. É assim que quebramos a incredulidade das nossas vidas. Como Jó fez, Jó permaneceu. Ele foi exortado pelos amigos, foi exortado pela esposa, perdeu tudo, perdeu seus bens, seus amigos, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, mas não perdeu a comunhão com Deus. E ainda que Deus tenha exortado a Jó por 2 capítulos inteiros, justificando aqui que quem era ele perante Deus, Jó permaneceu. Você tem fé e coragem o suficiente para permanecer? Nós teríamos fé e esperança para passar o que Jó passou, suportar e ser abençoado como ele foi no final? Eu espero que a gente busque isso todo dia. É o que eu tenho buscado todos os dias. E aqui eu quero ler capítulo 42, só os versículos do 1 ao 5. Olha que tremendo que é. A última resposta de Jó ao Senhor. 2 capítulos, do 40 ao 41. Deus exortando Jó de uma forma inacreditável. Como se ele estivesse apanhando ali por 2 capítulos, 2 dias, não sei. Mas 2 capítulos Jó apanhou de Deus. E muitas vezes a palavra de Deus nos dá um empurrãozinho assim e a gente se ofende. Já quer blasfemar contra Deus. Já esquece dele. Já esquece do que ele fez por você e por mim. Olha o que Jó relata aqui. Depois de apanhar por 2 capítulos, pela palavra de Deus, Deus estava falando diretamente com Jó. Olha o que ele diz aqui. E então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntastes: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas que você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Olha que tremenda essa palavra de Jó. Depois de ser exortado aqui por Deus, ele estava dizendo, ele estava assumindo como se ele tivesse de fato amaldiçoado a Deus, blasfemado, mas ele não blasfemou. Ele blasfemou sobre a situação,
reclamou da situação, reclamou, se fortaleceu ali dizendo que ele era inocente, que ele não havia cometido pecados, que ele não havia sido injusto com as pessoas. Ele insistiu isso durante toda essa passagem do livro de Jó. Mas ele não blasfemou a Deus. E aqui ainda ele aceitou a exortação de Deus, e dizendo aqui que ele mesmo se abomina por ter duvidado do que Deus faria, não de quem Deus era. Porque ele não sabia o que Deus faria. Ele não sabia o que estava acontecendo. É fácil para nós lermos hoje esta palavra, já conhecedores da história, que o inimigo colocou Jó à prova, e Deus permitiu que ele fosse colocado à prova. Jó não sabia disso. Mas ele passou e permaneceu. Você consegue permanecer? Eu consigo permanecer? Não sei. Mas o que vai nos fortalecer para caminhar é jamais duvidar de Deus, jamais amaldiçoar a Deus, jamais abandonar a Deus e se alimentar da sua palavra. Você crê? Você crê que Deus está ao seu lado? Você crê que em Deus, em Cristo, somos mais que vencedores? Mesmo que percamos batalhas, permanecendo em Deus, a guerra não está perdida. Estamos no caminho certo. Independente da situação que você está passando. Lutas, tribulações, uma enfermidade física, mental, espiritual, um filho, um parente, um amigo, um pai, uma mãe, passando por dificuldades, por vícios, por tormentas. Deixe tudo de lado. Só não deixe Deus. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Até mais, amados.